Olá, você está ouvindo o podcast Futuro em Foco. Olá a todos que nos acompanham em mais um podcast Futuro em Foco, uma produção da Comissão Técnica de Estratégias e Criação de Valor Centro-Norte da ABRAP. Eu me chamo Calel Alves, atualmente na FUNPRESP Jude, farei a mediação deste encontro. Nessa edição, vamos falar sobre investimento nas entidades fechadas de previdência complementar, um tema que costuma ser evitado por muitos, principalmente pela forma complexa como ele é apresentado, recheado de siglas e muitos termos técnicos. Mas o nosso objetivo aqui é justamente desmistificar esse universo de forma clara, simples e acessível, E aí eu conto com meus convidados aqui para me ajudar nessa missão. Então, eu gostaria de falar um pouco desses dois convidados, que são duas feras no assunto. Eu vou começar pelo Gustavo Portela, que é formado em Direito e possui MBA em Gestão em Marketing, com ampla experiência no mercado financeiro. É empregado caixa desde 1999, onde ocupou vários cargos, entre eles de vice-presidente interino, diretor executivo e superintendente executivo. Também atuou na iniciativa privada, no Banco Pan e corretora de seguros. E atualmente está como diretor de investimento e participações da FUNCEF. Muita coisa, Gustavo, seja bem-vindo. Obrigado, Calel. Boa tarde, obrigado. Nosso segundo convidado desse episódio é o Vitor Hall, que é mestre em economia com ênfase em previdência complementar e graduado em administração de empresas pela Universidade de Brasília. Nossa querida UNB aqui, para quem é do quadradinho. Também possui pós-graduação em finanças corporativas e em direito empresarial pelo IBMEC, e possui aí algumas certificações, para ser modesto, Rol? CGA, CFG, CGE, ICSS e CAIA. Rol, muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço aí e voltar aqui à casa da FUNCEF, que eu já participei uma época atrás. Não é? Aqui... Muito bom, Previdência complementar tem isso, Assim, todo mundo se conhece, todo mundo... Isso é bom. Isso é muito bom porque aproxima bastante, Eu falei que eu tô atualmente na FUNPRESP porque eu tava lá no Sebrae Previdência, que o Vitor Hall hoje é diretor de investimentos lá. Que bom, pois é. Então sejam isso. Bem-vindos, Nossa casa. Muito obrigado. Vamos lá, então? Vamos. O nosso tema, como eu falei, é desmistificando os investimentos nas entidades fechadas de previdência complementar. A ideia é falar sobre o assunto de forma simples, e como tem muitos termos técnicos, e eu sou da comunicação, gente. Então, se precisar, eu vou interromper, vou pedir para explicar algum termo, e aí nós vamos trocando aqui figurinhas sobre o assunto, tá bom? Como o primeiro tópico, e esse tema ele desperta muitas dúvidas no público geral, e, assim, isso frequentemente leva a decisões equivocadas no campo dos investimentos, Nós já vimos muito isso aí na caminhada da Previdência Complementar. Seja por falta de conhecimento, orientações inadequadas, ou até mesmo por insegurança. É um tema aí por conta, enfim, da nossa história. A história da Previdência Complementar no Brasil, às vezes, gera muita insegurança. Mas quando nós falamos de uma construção de aposentadoria sólida por meio de uma entidade fechada de Previdência Complementar, o cenário ele é bem diferente, Então, tem aí muitas regulações, enfim, o cenário ele é outro. E diante desse contexto atual aqui no Brasil, as EFPCs têm ganhado relevância crescente. E elas desempenham um papel fundamental ao reduzir a pressão sobre o sistema público de previdência e também contribuir para a manutenção da qualidade de vida dos participantes, o que é muito importante, e especialmente em um cenário de aumento da longevidade da população. Ontem mesmo eu estava participando de um curso da ABRAP, da UniABRAP, que falava sobre a expectativa de vida no Brasil. Daqui a alguns anos, a nossa pirâmide etária ela é completamente outra. Exatamente. E as EFPCs, elas têm aí um papel importantíssimo nesse cenário, É dificuldade para lidar, Bom, por isso, compreender como funcionam os investimentos, até para trazer mais segurança aí para os participantes e adotar práticas conscientes, é essencial, para garantir um futuro financeiro mais seguro. Sob essa perspectiva, vamos aí para a primeira pergunta, primeiro tópico, sob essa perspectiva, ainda há quem enxergue aí os fundos de pensão apenas como mais uma modalidade de investimento. Então, será que é isso mesmo? E qual é a importância de investir em previdência complementar? E aí, nós vamos fazer da seguinte maneira. Eu vou direcionando aqui as perguntas, mas, quero complementar, fica à vontade. Rol, essa primeira pergunta fica contigo. O que você acha? Beleza, Calel.
Bom, acho que é de suma importância a gente, ao comparar a Previdência, né, com o fundo de investimento, eu quero trazer uma perspectiva mais ampla para iniciar a responder aqui. Quando a gente fala de Previdência, todo mundo lembra a Previdência do INSS, né, a Previdência Social. E aí eu queria fazer um paralelo para a gente já trazer a primeira diferença. Na Previdência Social, a distribuição, né, o pagamento de benefícios vem da distribuição dos valores da arrecadação. Então, não existe um saldo de reserva que foi acumulado ao longo do tempo. Muito diferente do nosso ambiente aqui, que o que vai ser distribuído é o esforço individual de cada participante, né? E para a gente fazer um paralelo também muito importante em relação à renda, né, que esse beneficiário vai ter na Previdência Social, vou trazer uns dados aqui que são bem interessantes e a gente esquece e não acompanha. Então, por exemplo, são 12 milhões de beneficiários atualmente, né? Então, é um universo bastante grande. Sim. Só que desse universo, que é enorme, só 10 mil pessoas recebem o teto do INSS. Então, você vê, menos de 1% das pessoas recebem o teto. E o teto não é um valor insignificante, mas para muita gente não é o valor que vai garantir uma aposentadoria enfim, compatível com o seu padrão de vida atual. Então, o teto do INSS hoje está por volta de R$8 mil, que é um valor bom, considerável, mas tem gente que às vezes está um padrão de vida acima disso, assim, né? Se for considerar, por exemplo, o nosso público, aqui nós temos Sebrae Previdência, FUNCEF e o FUNPRESP Jus. Então, nós estamos falando do público do judiciário, né, concursados, estamos falando dos funcionários da Caixa, também concursados, e o pessoal do Sebrae, ali, do Brasil todo, que não é concurso, mas tem uma faixa salarial mais alta. Então, pegando esse público, vai pegar aí uma galera que recebe 12, 15, 20 mil. Se ele for contar só com o INSS, de cara, ele vai perder aí o quê? Metade? 50%. 50%, 60%, às vezes 70% da renda dele. Pois é. E aí tem pessoas que não entendem e ignoram. Esse que é o mais preocupante. Além de não entender, ignora. Exatamente. Não, então, essa acho que é a relevância do tema que a gente está trazendo aqui. Quer dizer, se você não fizer nada, né, não se precaver, não se preparar para isso, o seu limite é os 8 mil. Sendo que, para chegar nesse limite, muitos poucos chegam no limite, porque as regras são rígidas e é difícil atingir. Então, menos de 1% chega lá. 70% das pessoas ganham um salário mínimo na Previdência Social. Então, assim, você imagina o que é mudar eventualmente o padrão de vida de forma radical. Então, eu queria trazer esse arcabouço aqui para a gente falar da importância da Previdência Privada de cara, né? O princípio. Eu já te falei isso em outros podcasts que a gente gravou, porque eu não tenho problema em expor minha vida pessoal, gente. Não sei como é que vocês são, mas não tem problema. Eu já expus isso em alguns podcasts lá no Sebrae Previdência na época e eu vivi isso dentro de casa. O meu pai sempre foi alto funcionário da Odebrecht durante muitos anos. E aí se aposentou. E ele nunca teve previdência complementar, começa por aí, nunca teve. Não teve essa educação financeira, né? E aí vem a importância desse podcast também. Sim. E aí ele se aposentou pelo INSS. Só que houve um erro no cálculo. Tá? Vários anos dele sumiram com a documentação. Então ele teve que ir atrás, recolher essa documentação, mandar, entrar com processo, assim, nisso já está há alguns anos essa revisão da aposentadoria. Ele não chegou no teto. Mesmo tendo contribuído com o teto durante muitos anos por conta de um erro administrativo e que pode acontecer, porque o INSS ele é importante, Sim. mas assim como toda organização é passível de erro. Claro. São desafios, é passível de erro. Então, e se ele tivesse uma previdência complementar, ele não estaria passando por tantos apuros, porque ele teria um segundo lugar. Sim. Né? Contou apenas com o INSS, que é muito importante, mas, enfim, ele deu azar. Exatamente. E agora está nessa situação. Então é importante do nosso esforço, né, de procurar, de alguma forma, ou vai ser uma previdência privada ou vai ser um outro investimento, alguma reserva. Você tem que formar uma reserva. E aqui é o tema da pergunta mais especificamente. Então, por que a previdência privada e a fechada, que é o nosso caso aqui? Então, assim, em relação ao investimento tradicional, dos fundos de investimentos, enfim, que você vai fazer um investimento, sei lá, vai investir no CDB, vai investir no fundo imobiliário, você tem alguns benefícios naturais da Previdência. Alguns regulatórios, que eu citaria o principal, que é o benefício fiscal, né? Então, você tem uma vantagem em fazer um investimento na Previdência fechada, que se enquadra como se fosse um PGBL, que você vai poder deduzir, você faz a declaração completa. 12%. E isso vai te gerar uma possibilidade de acúmulo de renda, de saldo, né, de poupança maior,
eu fiz um cálculo aproximado, tirando come cotas lá, isso em 30 anos vai dar 20% a mais do que seria se você fizesse se você tivesse o mesmo rendimento num produto, um fundo de investimento. Se rendesse a mesma coisa, a diferença só do efeito fiscal é 20% de reserva maior. É um benefício exclusivo, né? Então essa é uma vantagem clara, assim. E os outros dois, para não falar, são vários, mas os outros dois que eu citaria aqui é a questão da sucessão patrimonial, né? Então, por exemplo, se você, no INSS, ou se você está num seguro, né? Se você se lastreou num seguro, se você faltar, né, falecer no meio do caminho, no INSS esse recurso não vai para ninguém, né? Você trabalhou, contribuiu a vida inteira, e você aposentou um ano depois que você faleceu, ficou para a viúva, que a gente chama, né? E na Previdência não, você tem a possibilidade de destinar para os seus beneficiários. Então, o seu esforço de poupança, ainda que, né, todo mundo quer usufruir dele, né? Sim. Mas ainda que você não consiga usufruir, você vai poder transferir isso de forma automática. Sem necessidade de inventário, não passa nada disso. Isso você não tem, por exemplo, se você estiver num fundo de investimento, você vai ter que ter um processo de inventário, vai ter custo, vai ter que, enfim, pagar imposto ali. Então, enfim, não é tão eficiente como esse processo. E o outro é a segurança patrimonial, que é uma coisa que algumas pessoas não tiveram esse desprazer, mas algumas têm, que é você tiver alguma situação, uma dificuldade muito grande na vida, tiver uma dificuldade financeira muito grande ou foi executado num processo, você pode ter os seus bens penhorados, né? Isso pode acontecer. E se você tiver num fundo de investimento, por alguma fatalidade da sua vida que chegou nesse estágio, ali aquele seu patrimônio que você formou num fundo de investimento, ele está passível de uma penhora. Na Previdência, obviamente que isso vai caso a caso, mas você tem uma proteção a mais, que se você não fez uma simulação, né? Você tinha investimento em algum lugar e viu que ia ser né, julgado culpado e transferiu o recurso para a Previdência simplesmente para burlar, obviamente o juiz vai ver isso, aí você não vai ter a proteção. Mas se foi fruto de um acúmulo recorrente e tal, ele entende como aquilo como se fosse o seu meio de vida. Então, aquele recurso é penhorado. Então, acho que é uma grande vantagem. E a terceira é a portabilidade também, que você pode fazer, né? Você está no fundo de previdência, eventualmente não está achando que a performance está indo bem ou não está atendendo o seu objetivo, você facilmente migra para um outro produto de mercado ou uma outra entidade de previdência fechada, e isso sem imposto, né? Quer dizer, se você for fazer isso qualquer outro produto financeiro, você na hora de resgatar, você vai recolher o imposto para depois fazer a transferência. Aqui se faz de uma maneira mais correta. Então, assim, é um produto quer dizer, a previdência complementar fechada contribui para a formação de reserva. Sim. Todas essas vantagens. E a última e mais importante, que pouca gente sabe, para trazer mais um dado, a previdência, existem vários produtos de previdência, né, abertos. Você pode ir num banco, numa seguradora e adquirir, fazer aportes nesses fundos. Só que esses fundos não são, eles têm uma ideia de muito financeira o produto, né? Ele não tem aquela ideia de pagar benefício. Então, as pessoas colocam o recurso ali, chega no momento de aposentar, basicamente a própria estrutura do fundo não está programada ali para pagar benefício. Ele não foi feito para aquilo. Você vai ter que resgatar e depois você ficou a vida inteira sem administrar esse recurso e no final da vida você vai ter que começar a administrar para gerir aquilo. Então, assim, a previdência fechada é que paga 95% dos benefícios no Brasil. Quer dizer, é só o nosso segmento que, de fato, é feito para pagar benefício. Então, essa é uma tranquilidade a mais, né? Você não tem que, nem na fase pós-laboral, ter que administrar esse tipo de... É um produto feito e desenhado para esse fim. Eu acho que esse é o grande diferencial, né? Gustavo, você quer... Eu só queria... Acho que tem um ponto aqui, o Vitor explorou muito aí as visões todas de complementariedade, de pilar de sustentação, mas eu acho que tem dois detalhes aqui super relevantes. O primeiro que conecta com o final dessa fala dele, é quando você vai para a previdência complementar aberta, essa adquirida em banco, em seguradoras e tal, o time ali está buscando taxa de administração para fazer gestão da estrutura administrativa que está lá, né? O fundo de pensão, entidade fechada,
ela existe pela finalidade de pagar benefício. Então, o início, o conceito, o propósito, ele já torna o negócio completamente diferente, né? E com isso, uma série de questões. Então, você pega aqui na Fundação, na FUNCEF, a gente tem um time que eu costumo dizer para os participantes, que eu tenho a oportunidade de falar na Caixa, é como se ele contratasse um time de Wealth Management sem ter os recursos de um grande fundo de fortunas. Então, ele tem um time com uma diversidade de gestores, mestres, doutores, trabalhando para o dinheiro dele para pagar benefícios para ele. Então, tem uma diferença de propósito fundamental. Sim. E no nosso caso, em outras entidades, acho que tem ainda um processo adicional, que no início, durante o período que o participante está na ativa, ele percebe pouco isso, né? Quando ele está na ativa, aquele dinheiro está entrando ali para ele, meio que vira uma opcionalidade, então está aumentando um fundinho ali que eu não consigo ver como é que funciona. Mas a gente tem insistido muito em educação previdenciária, porque no caso da Caixa, em outros fundos de pensão, a patrocinadora ainda contribui com paridade. Sim. Então, além de tudo isso, não opcionar, não ir ao limite do possível, do razoável nessa estrutura, eu acho que deixa que algo, acho que além que cumpra uma função inclusive social, relevantíssima, é a possibilidade de você ter um ganho acelerado de patrimônio com alguém que está ali existindo para pagar o benefício para você quando você precisar. Então, essa dinâmica do mutualismo, que às vezes ela tem algumas críticas, ela no final do dia, para esse conceito de complementar a previdência social pública, eu acho espetacular. Quando se fala de educação financeira e previdenciária, eu conheço algumas pessoas da Caixa, falando que eu lembrei de um case engraçado envolvendo a FUNCEF. Aí eu tenho uma amiga, especificamente, que ela queria diminuir o percentual de contribuição dela. E aí ela veio, quando a gente trabalha em fundo de pensão, todo mundo, aí vem tirar dúvida, né? Aí veio, eu vou diminuir e tal, porque eu tô apertada, não sei o quê. Eu falei, cara, não faz isso. Aí discorre meia hora de palestra e ela, assim, botou na cabeça, eu vou diminuir. E aí eu falei assim pra ela, falei, vamos fazer o seguinte, você já entrou na sua área do participante? Ela ainda não. Eu falei, entra, que lá deve ter um simulador. Todo fundo de pensão tem um simulador. Entra que tem um simulador. Isso no telefone. Eu falei, vou te ligar. Aí liguei, entra, tá, aí vai ali, recupera a senha, que nunca tinha entrado. Não. Entrou. Foi rápido, entrou. Quando ela entrou, eu falei, faz aí, simula com um percentual que você quer, por onde você quer abaixar. Ela simulou. Eu falei, agora simula com o percentual máximo. Quando ela viu a diferença, e aí entra a paridade contributiva, ela tem um papel específico nisso, ela falou, cara, eu não vou baixar. Eu vou fazer de outra forma. E eu acho que esse é o nosso papel, e o papel da Previdência, quando eu falo nosso, eu digo do sistema de Previdência complementar fechado, é levar uma educação financeira e previdenciária nesse nível, de fazer a pessoa entender que os benefícios que ela tem aqui, por ser um sistema desenhado para esse fim, ela não vai encontrar em lugar Sem nenhum. fazer crítica, obviamente, a todos os produtos financeiros, inclusive de previdência, que são vendidos, mas aqui não é um produto, né? É a razão de existir da entidade que trabalha pelo participante. Você usou a muito palavra diferente. específica, você falou propósito, é Exatamente. isso, não é um produto, é um propósito, não é uma razão de ser, eu acho isso interessante. Então, assim, quando nós, pensando ainda, vamos avançar um pouco nesse papo, que quando nós pensamos em previdência complementar, já deu um contexto geral aqui da importância, nem todo mundo sabe que existem tipos diferentes de planos, né? E são muitas siglas, quando falamos dos tipos de planos, são muitas siglas, enquanto alguns planos garantem aí benefício vitalício, né, para o futuro, outros funcionam com base no saldo que a pessoa acumula ao longo da carreira, como a gente falou aqui no início. Então, eu gostaria que vocês explicassem o que são esses diferentes tipos de plano. Essa é a primeira pergunta, o que são os diferentes tipos de plano, né? E por que entender essa diferença é tão importante para quem participa dos planos, para os nossos participantes, né? Eles são boas opções para aposentadoria? Como que cada tipo funciona? E eu gostaria que você, Gustavo, respondesse sobre esse assunto, porque aqui na FUNCEF tem, né? Legal, nós temos. É uma sopa de letrinhas, né? A gente costuma dizer que a gente vai falar com os participantes, né? A gente tem uma agenda. BD, CD, CV, para onde vai, o que você viu, você vê. Mas no final do dia, o conceito é bem simples, né? Você tem aí basicamente 2, 3 tipos de características de planos, os de benefícios definidos, os BDs, né? A gente tem uma massa ainda relevante aqui na FUNCEF, ainda mais de metade da nossa massa aqui de planos, que são aqueles onde o benefício é definido e você vai trabalhar, aquele condomínio vai trabalhar para garantir a manutenção e longevidade daqueles planos, né? Você define o benefício,
e vai buscar, através de meta, de alocações adequadas, que eventuais riscos de mercado, longevidade, sejam, de fato, ao serem assumidos pelo condomínio, garantam no tempo o pagamento desses benefícios. Aqui a gente tem massas antigas, desde já alguns anos, desde o concurso da Caixa de 98, que não se admitem mais participantes nesses planos. Então a gente já entra numa segunda modalidade, mas ainda é uma modalidade bastante representativa aqui dentro, os nossos planos BDs, de benefício definido. Você tem o do outro lado, em que você trabalha para formar aquele patrimônio que lá na frente, como o Vitor explicou um pouco antes aí, vão servir para ser o bolo de pagamento de benefício, que são os planos CDs, em que você define a tua contribuição. E o benefício vai ser uma proxy, um resultado dessa gestão que vai ser feita. Então, ali no final do dia, você divide ali com o participante um pouco do risco da não performance ao longo do tempo, né? O risco de mercado, o eventual risco de crédito, ele vai ali para o bolo e aquilo vai servir ele assume responsabilidade, juntos, né? com a administração ali do condomínio, né? Ele tem esses pontos, mas por outro lado, é muito difícil ali que você tenha intempéries com uma necessidade de equacionamento nesse tipo de plano, porque você está definindo, obviamente você tem todo o trabalho de gestão eficiente e eficaz que precisa ser feito nos planos, mas aí você divide isso. E aí você tem o meio do caminho ali, né, que são os CVs, os híbridos aí, que via de regra, aqui a gente também tem, a gente tem planos, quem ingressou nos planos CDs a partir de 98, quando eles se aposentam, ele vira um BD. Então, a gente chama aqui de CV, né? Que é um misto aqui entre a contribuição no momento da acumulação e o exercício, a percepção do benefício à medida em que ele acessa, ele se torna um participante beneficiário daquele saldo, daquele bolo de dinheiro que foi acumulado ao longo do tempo. Cada um tem sua finalidade e cada um tem uma característica, né? Sim. A gente tem nessas massas mais antigas, que você hoje só está pagando o benefício, né? Você já não tem mais acúmulo de capital, você tem, obviamente, desafios da forma de investir recurso ali dentro. À medida em que você tem planos mais jovens, que ainda estão em fase de acumulação, você tem desafios diferentes para poder garantir que aquele valor que está sendo acumulado, ele no tempo, com mais ou menos risco, possam performar algo parecido com o que o participante tem durante o período de trabalho dele. E aí, para cada tipo de plano desse, a gente, aqui dentro de casa, e obviamente que todas as entidades fechadas definem suas políticas para fazer de maneira adequada a gestão. Então, você disse, né, o que é melhor, o que é pior, vai depender um pouco da vida. Acho que hoje você já não tem mais novos participantes ingressando em planos de previdência com benefício definido por conta dos desafios que acabaram acontecendo ao longo do tempo, mas para cada um deles você tem finalidades, estratégias de investimento adequadas, que acho que a gente vai falar um pouco depois sobre isso. É o que eu falo assim, qual que é o melhor? O melhor é ter. Exatamente. Qual que é o melhor? Aí. Tenha. É isso Não aí. tem? Então o melhor é você ter. Começa tendo e aí a gente conversa depois desse ponto. Cara, a partir dessas segmentações aí dos tipos de investimentos que vocês explicaram, nós temos a ideia aí de diversificação, né? A gente traz já um pouco sobre isso. O que é essa diversificação e por quais motivos ela é importante no contexto de investimentos, né? E aí, quando eu penso em diversificação, eu queria pegar aqui dois polos principais. Não só a diversificação da carteira de investimentos, porque isso é uma coisa, mas a diversificação de investimentos no sentido vida. Porque eu, com essa mesma amiga, né, eu conversando, a gente depois tomar um café e aprofundou o assunto, que eu falei para ela, eu falei, olha, previdência complementar é um tipo de investimento, nada te impede de ter outros. Então, rapidamente eu gostaria de falar sobre esses dois polos em sentido de diversificação. Eu gostaria de começar contigo, Vitor. O que você me diz a respeito? Então, Kalel, diversificação é essencial, eu diria, né? E o que é o mais interessante da diversificação é que você pode fazer uma diversificação, reduzir bastante o risco, né, do seu investimento, quer dizer, de você atingir o objetivo que você pretende de longo prazo, não necessariamente reduzindo o retorno esperado, né? Quer dizer, se você fizer de maneira inteligente, que a gente associa que é o seguinte, para eu ganhar dinheiro tem que correr risco. De fato, tem que correr. Então, assim, como é que você vai correr risco
de forma que não seja um risco excessivo, mas você garanta o retorno esperado que você vai. Então, você vai usar diversas estratégias para atingir esse objetivo. Isso é muito importante e, principalmente, hoje, né, a gente está vendo como as mudanças acontecem de forma repentina, mas imagine no Brasil, que a gente sabe, tem um histórico macroeconômico que oscila muito, e uma hora, um ano, um determinado ativo, um determinado indexador que está performando bem, você quer estar ali. Mas aquilo lá pode mudar radicalmente. A gente pode citar vários exemplos disso que aconteceu, mas eu acho que o momento mais primoroso para a gente trabalhar essa questão das mudanças e tangibilizar isso foi a questão da pandemia, né? Você via um ambiente, né, relativamente tranquilo ali, vamos falar do Brasil, assim, mais específico. O mundo estava, de certa forma, tranquilo, sim, macroeconomicamente, né? Não tinha guerra, não tinha nenhum cenário de inflação mais perigosa no mundo antes da pandemia. Quer dizer, as indústrias, enfim, a macroeconomia estava funcionando e, de repente, você tem um cataclisma que para tudo, né? Imagina o que aconteceu ali. Então, ativos que estavam indo super bem, performando super bem, tipo ativos de bolsa, fundos imobiliários, né? Porque, quer dizer, você tinha o shopping, você tinha um fundo imobiliário de shopping, o shopping estava lá com gente frequentando, você tinha o seu imóvel que estava alugado, e de repente você tem um lockdown, tudo para, e aquela renda lá que era tida como certa acabou de uma hora para outra, né? Quer dizer, foi repentino. Então, assim, se você não está diversificado nesse momento, você fica sem alternativa. Você vai a mudança a disrupção é tão rápida que a bolsa caiu 40% no mês, né? Os ativos imobiliários 25% no mês. Então, assim, como é que você sai dessa situação, né? Como é que você não entra em pânico? Se você tem uma carteira mais diversificada, você está um ativo dolarizado e tal, e eventualmente ele é uma saída para esse cenário. Então, assim, fazer a diversificação inteligente é uma forma de garantir isso. E uma outra coisa também, né, da diversificação. Eu gosto de fazer uma analogia que eu acho bem simples, assim, com futebol, né, que todo mundo gosta de futebol. A maioria das pessoas gosta de futebol. E as pessoas falam assim, não, eu vou selecionar os melhores jogadores e vou montar um time, né? Porque você imagina, não, vou selecionar os melhores ativos e vou montar um time. Mas se todos aqueles jogadores forem atacantes, o seu time é capenga, vai perder, porque quando ele estiver sofrendo um ataque do outro time, provavelmente a defesa é ruim e vai perder ali no campo. Então, assim, não adianta selecionar as melhores ações, o quê? Porque quando o ambiente macroeconômico é ruim, todas as ações vão refletir um ambiente macroeconômico ruim. Então, você tem que estar apoiado, você tem que montar um time ali. A carteira de investimento tem que ser um time. Vai ser um ativo que vai ser mais favorável a um momento mais... um ambiente macroeconômico mais favorável, o outro vai ser mais defensivo e você vai trabalhar isso. Então, essa é a grande importância. Eu acho que esse é o trabalho que as grandes fundações não, todas as fundações todas as fundações fazem. E a gente tem cardápio de ativos para poder fazer isso, né? Em cada política de investimento você tem lá, você vai alocar em renda fixa, renda variável, imobiliário, exterior, né? A gente começou a fazer investimento no exterior, esteve no ano passado um ambiente local desafiador, poxa, o dólar andou fora e isso ajuda a fazer algum tipo de hedge, né? De proteção para a estrutura local, então acho que a gente tem ferramentas para isso, né? Exatamente. E nas fundações ainda tem mais uma salvaguarda da diversificação, né? É que o próprio marco regulatório, né? Ele já garante isso, né? Então, assim, ainda que fosse possível, né? Algum gestor tentar, eu tenho uma ideia genial e tentar concentrar, né? Concentrar isso que a gente chama, né? Alocar numa ideia, numa classe de ativo específico, num tema. A própria legislação vai dizer, não, ela garante ali uma diversificação mínima, né? Então... E eu acho que isso converge até com a primeira pergunta que você fez, a diferença de você ter teu patrimônio gerido para uma entidade fechada de previdência complementar, né? Você tem o marco regulatório que te permite ou te cria fronteiras, delimita o espaço. E, além disso, novamente, um time que vai trabalhar sem ficar tentando acertar a bola, né? O tal do market time, né? Tentando acertar qual é a forma, o momento exato de entrar em determinado ativo,
porque o propósito daquele time é trabalhar para garantir pagamento de benefícios. Então, ninguém está olhando, né? Eu me lembro que você está falando da pandemia, naquela época, logo depois do lockdown, começou taxa de juros baixa, o mercado de capitais começa a acelerar, então, começou a surgir uma infinidade de gurus na internet dando ideias mirabolantes para você fazer o seu patrimônio triplicar, quadruplicar, entrando em ações A, B, C ou D, enfim. Aqui, né, nos fundos de pensão, você não tem isso. Você tem time profissional fazendo isso o tempo inteiro, olhando para o participante, olhando para isso. Então, acho que, inclusive, puxando esse gancho, tem mais esse benefício aí. A diversificação, ela passa a ser... a gente tem um colega espetacular que trabalha com a gente na fundação, né, o Thiago, e no time de macro-locações, e ele vive dando exemplos, né, e eu gosto muito, você falou do futebol, ele fala da comida, né, do prato de comida, né, não adianta você colocar só proteína que você não vai ter carboidrato, não adianta você pôr salada que você não vai ter proteína, então essa capacidade de fazer essa gestão integrada é algo fundamental que a diversificação traz e que um time de uma entidade fechada de previdência ajuda demais. Eu gosto muito desse ponto que você trouxe sobre o time, a gestão especializada, porque muitas pessoas elas têm ainda uma certa insegurança, né? Nós citamos isso aqui. Onde está meu recurso? Como está sendo gerido? Eu não sei se acontece só na fundação onde eu trabalho, mas com certeza é só lá. É só lá, né? Sempre tem aquele participante que sugere, e as criptomoedas, e esse investimento aqui, ou aquele super preocupado, né, que não confia em nada que a fundação fala. Então, o que eu sempre falo pro time lá de marketing nós precisamos levar para esse participante a segurança de que tem uma equipe especializada cuidando, e que o pessoal sabe o que está fazendo. Eu acho que esse é o ponto principal. Então, você que está ouvindo aqui esse podcast, está ouvindo esse episódio, fique tranquilo, que a galera que está na frente é a galera que sabe o que está fazendo, né? Só pelas duas férias que estão aqui comigo hoje, vocês têm uma ideia. Gustavo, aproveitando que você citou as políticas de investimento, no meio da sua fala, você falou sobre as políticas de investimento que toda fundação precisa ter. Então, assim, quando a gente ouve que os fundos de pensão gerenciam os investimentos, né, os participantes, muitas vezes eles ficam inseguros porque pode parecer que as decisões são tomadas com base em palpites, ou no eu acho, eu quero gerir assim, ou então só no sobe e desce do mercado, e não é assim que as coisas funcionam. Porque existe, né, uma política formal aprovada por conselhos e atualizada anualmente, que define diretrizes muito claras sobre onde, quanto e como investir os recursos de cada plano, né? Como funciona essa política de investimentos, quem participa dessa construção e como ela ajuda, né, a manter uma gestão responsável e alinhada com os compromissos de longo prazo, longuíssimo prazo. Longuíssimo prazo. Quando você pega um fundo de pensão, né, nosso caso aqui, um fundo de pensão de mais de 110 bilhões de reais em ativos, de fato fica aparecendo, né? Fica lá meia dúzia de pessoas sentado, tomando decisão, vou colocar dinheiro aqui, e de fato o processo é completamente diferente, né? A gente tem um processo super maduro, estruturado, técnico e de altíssimo nível de governança. Para ajudar isso são as nossas políticas de investimento, né? Acho que para a área de investimentos, a política de investimentos em si talvez o principal guardião ou o principal livro guia da atividade dos gestores ali das nossas classes de ativos, né? A gente falou um pouco sobre isso, né? Aqui na FUNCEF você tem gestores de ativos que cuidam de cada alocação, né, ou microalocação ali dos recursos naqueles ativos, mas tudo isso é precedido de um processo altamente técnico, estudado, em que participam, inclusive, participantes na hora da aprovação, a patrocinadora, as áreas de risco, a área atuária dentro da estrutura de cada fundação, e é um instrumento que dentro das estruturas de cada característica de plano, né? Então, a gente falou aqui do plano, é um plano de benefício definido, é um plano de contribuição definida, quais são os ângulos e fronteiras que eles deveriam ter para ter a sua adequada diversificação, a forma alinhada com a visão tanto de momento econômico, macro, micro, local, internacional, para que isso possa ser pensado para a perpetuidade dos participantes. Então, a gente elabora anualmente um plano
prevendo os próximos 5, com a visão de revisitá-lo anualmente. Então, a gente passa, aqui no caso da fundação, e obviamente todas as demais fundações, de uma certa forma, são assim. A gente tem aqui 2 diretorias que são eleitas né, pelos participantes, 2 diretorias que são indicadas pela patrocinadora, e todas essas diretorias todas participam na hora da análise, como eu disse, o que os gestores de produto entendem que deveria funcionar, como é que aquilo conversa com a visão macroeconômica que o nosso time de macroalocação enxerga, como é que a área de risco, de mercado, de crédito, enfim, analisa isso, como é que o atuário prevê para onde está indo, né, a massa dos participantes e de que forma aqueles recursos para cada característica de plano devem ser alinhados. Então, é um processo super robusto. A gente tem, inclusive, né, aqui na FUNCEF, a gente tem feito agendas de visitas também para os participantes, não só os aposentados, que é meio natural você fazer uma análise com o seu cliente do dia a dia, né, mas também para os participantes ativos, contando bastante desse processo, mostrando todas as etapas, porque ele de fato garante de novo, governança, transparência, tecnicidade. A gente chega a rodar dezenas de milhares de cenários para poder endereçar como é que, garantindo uma adequada alocação de risco e retorno, aqueles recursos deverão ser endereçados para os próximos 5 anos. É um processo bem bacana. Bem robusto, né? Eu vi bem que robusto. Aqui no seu mini currículo você tem uma especialização em marketing, né? Tem. E aí, marketing, comunicação, todo mundo acha que entende um pouco aí. Quando eu vou conversar com a equipe, com o time, tem a ver com isso. Eles falam assim, mas eu falo, eu não acho nada, cadê o dado? E eu acho que nesse caso das políticas é a mesma coisa, não tem achismo, é dado. Cadê o dado? Isso aí. Eu vou com apontamento em dados. Rol, você quer complementar? Não, acho que ele falou super bem o processo e tudo, e eu acho assim, tem vários inputs, né? Eu acho que uma coisa que as pessoas não têm a dimensão, né? Acho que não tem esse dia a dia também, estamos falando aqui de fundações com patrimônio acima de 2 bilhões de reais, a FUNCEF muito mais, né? Então, assim, você imagina, não sei se as pessoas conseguem tangibilizar isso, além de uma equipe qualificada, mas você é objeto de namoros, vamos dizer assim, de um mercado que está oferecendo produto o tempo inteiro. Então, assim, às vezes tem um agente que tem uma oportunidade de investimento atrativo, um produto, e ele quer buscar esse recurso de longo prazo, né? Ele não quer ter que estar lidando com ter que estar uma cota diária e tal, uma administração ali que ele vai ter que estar toda hora tendo que estar preocupado se o cara vai resgatar ou não. Ele tem que ter uma visão de longo prazo. Então ele vai trazer produtos que muitas das vezes não está oferecido na prateleira que a pessoa física tem nos bancos, que são características diferentes. E a gente tem acesso a produtos mais estruturados, com preços mais baratos, né? Se você vai captar, se o cara vai fazer um produto de investimento, vai montar um fundo imobiliário, ou um produto mais estruturado, e vai captar com você, sei lá, 50 milhões, 100 milhões, ele vai fazer um custo, você vai considerar isso no custo da estratégia dele. Então, aquilo vai ser, você vai ter acesso a um produto mais estruturado, mais desenhado, de um custo menor. Então, assim, isso é um outro benefício aí das fundações que são inseridos na sua política, que acaba não ficando transparente. Né? É o TEL do Wealth Management, num recurso que não necessariamente é gestão de grande fortuna, que não necessariamente a pessoa física individual ele não vai teria ter nem acesso, né, àqueles produtos. Né? Muitos produtos não têm acesso. Né? Quando nós falamos assim, pessoa física, né, agora levando um pouco para os nossos participantes, eles querem saber do quê, gente? Rentabilidade. É o que todo mundo quer saber. Cara, e assim, quando se fala em rentabilidade, nós estamos falando de um investimento de longuíssimo prazo, mas o participante ele tem um olhar de curtíssimo prazo. Ele olha para a rentabilidade desse mês, do mês passado, talvez com muita sorte, se for um cara educado, ele vai olhar para o trimestre, vai? Exato. Vamos falar um pouco disso, assim. Perguntas como, qual foi o rendimento desse mês? Só eu que recebo lá na fundação? Não. Ou o desempenho do último trimestre, ele foi satisfatório? Né? São perguntas assim muito frequentes e totalmente compreensíveis, entendemos também, porque nós estamos falando de um investimento de longuíssimo prazo e às vezes nós estamos falando da vida da pessoa, né? Às vezes é todo o recurso que ele juntou durante a vida toda. Então, é compreensível esse tipo de questionamento, mas é a forma certa de olhar, né? Acompanhar a evolução dos investimentos faz parte da gestão financeira consciente, mas
Existe uma indicação de como acompanhar, quando e o que deve ser observado? Como funciona esse âmbito na Previdência Complementar, Vitor? Não, beleza. Essa pergunta é super difícil mesmo. Mas eu acho assim, de fato, eu gosto de olhar de forma ampla, né? Não tem uma regra, porque também essa questão envolve um aspecto pessoal, né? As pessoas têm níveis de conhecimento, ansiedade diferente e a gente, gestor de fundação, tem que saber respeitar isso. Então, assim, tem gente que é mais ansioso, é mais, enfim, às vezes desconfiado porque não conhece. E a necessidade de olhar aquilo faz parte da natureza da pessoa, né? Ela não é só porque ela está com o dinheiro na fundação que ela quer olhar todo dia. Às vezes ela olha todo dia o saldo do banco dela. Que ela acha que pode acontecer alguma coisa. Eu já conheço vários casos assim. Então, assim, a gente não vai conseguir mudar isso, né? Essa característica da pessoa. O que eu acho que é importante fazer, e as fundações têm feito, é um trabalho de deixar cada vez mais claro e mais transparente o que está sendo feito. E eu acho que a resposta, até para essas pessoas que têm esse nível de ansiedade, é saber o seguinte, antes tem uma política de investimento que foi desenhada pensando para o ano especificamente, mas com horizonte de 5 anos. Ela está olhando várias variáveis, né, macroeconômicas, liquidez de mercado, dinâmica, apetite a risco. São várias coisas inseridas ali, vão construir aquela política e aquilo dificilmente muda de forma radical. Você vai ter uma notícia pontual que mexe com o mercado naquele momento, mas depois aquilo se rearranja, né? A economia, ela segue o seu ciclo, né? Você tem ciclos econômicos e é isso que a gente está estudando quando está fazendo a política. Então, assim, conhecer mais esse trabalho da política tá público, né? Todas as fundações disponibilizam. Entender o que foi feito lá, sabendo que está sendo seguido um processo e você, ao acompanhar, então acompanhe se aquele processo que você leu lá no início do ano, se ele está sendo seguido. Então, não precisa olhar todo mês. Olha lá, daqui a, sei lá, 2, 3 meses, 4 meses, olha, eu quero olhar a carteira da fundação. As fundações estão disponibilizando mais ou menos a carteira. Você vai ver, a macroalocação está respeitando aqueles limites e tal. Então, você sabe que está numa carteira diversificada, você não está correndo um risco excessivo, você não tem um risco de crédito, você está investindo num negócio que vai quebrar e aquilo vai comprometer o seu saldo de reserva, né? Porque você está numa carteira que tem estratégia de diversificação. Então, assim, isso ajuda, auxilia essas pessoas. E para quem fica preocupado com o resultado, o mês foi assim, eu acho que o recado que a gente pode dar aqui, tentar dar um recado, é o seguinte, imagine que aqui a gente está administrando recursos para 30 anos, né? Sim. Então, você tem várias... Você vai ter uma oportunidade de investimento, vamos supor... FUNCEF, eu sei que olha muito imóvel. Eu imagino que chega aqui todo dia um case aqui de imóvel para eles olharem. E então, eles têm muitas opções de investimento. E, às vezes, o imóvel aqui hoje, você vai pegar uma carteira de imóvel aqui que está rendendo lá a prospecção aí pelo fluxo, sendo bem conservador nas premissas, vai render, assim, inflação mais 8,5. Hoje deve estar tem muita coisa chegando a 8,5 e 9. Se o 8,5 e 9 é um excelente retorno, né, para quem não tem. Se a gente for fazer, só para dar um parâmetro, a Selic, historicamente, se você fizer um estudo histórico, na média, ela rende IPCA mais 5. Então, se você tem uma oportunidade de render, achar alguma coisa que está rendendo IPCA mais 9, é excelente. É isso que esse pessoal da FUNCEF, a gente está fazendo o tempo inteiro, tentando achar essa oportunidade. Só que no curto prazo, só para dar um exemplo bem pontual, a inflação agora deu 0,26 e provavelmente mês que vem, né, quem está acompanhando, vai sair negativa. Então, assim, se você está olhando com relação à Selic, você vai falar assim, eu tenho uma carteira de uma parte está investindo em imóveis, está rendendo IPCA mais 8. Mas esse é para um horizonte de longo prazo, então você está garantindo um ganho real de 9% ao ano. Quer dizer, é muito mais que a Selic dá historicamente. Só que no mês, como a inflação vem negativa, aquilo vai ser abaixo do CDI. E aí você se preocupa, tem alguma coisa errada. Não tem nada errado. Você tem uma carteira diversificada, por quê? Você não vai colocar todos os seus ativos no CDI, porque o CDI é o melhor ativo naquele mês. Não, porque senão você perde a oportunidade de comprar um imóvel que vai aparecer só agora, que você vai botar e vai ficar 30 anos ali investido, né? Então, assim, entender isso facilita a pessoa ver que a oscilação não é porque tem alguma coisa errada, porque oscilou um pouco abaixo. É porque você diversificou. Indexadores diferentes, você tem um pouco de inflação, você tem CDI, você tem um pré-fixado. E a dinâmica de preços desses ativos
pontualmente num mês para o outro diverge do CDI, porque o CDI é uma característica única. E as pessoas ficam muito presas a isso. Em geral, né? as pessoas amam o CDI. Né? O CDI. Cara, calma. Imagina a gente, né? Os participantes são todos bancários. Gente. Ele vive com isso o dia todo, né? Tem um desafio. Acho que assim, até fazendo o coro que o Vitor trouxe, eu acho que o maior desafio nosso é da transparência. Sim. A transparência, e o que eu falo de transparência? Transparência é dar a informação de uma forma que o participante consiga entender. Não adianta eu dar informação contando um monte de letrinha, how to maturity, vai adiantar ele saber o que significa carregar na curva, marcar mercado. Se eu não tentar explicar para o participante de uma forma mais simples, isso pode parecer que falta informação, eu estou sendo ali, entre aspas, operado. Né? Então, acho que trazer muita transparência, procurar a gente aqui na Fundação, tem ali o histórico de mensalmente liberar ali a carta participante, que a gente abre, além de, obviamente, deixar ali no portal, mas abre as informações. Agora, a diretoria de investimentos, a gente também está preparando algo que a gente está chamando de carta do gestor, para meio que como qualquer gestor ali de grandes ativos faz, a gente poder comunicar de uma forma um pouco mais estruturada com os participantes. E no final do dia, muito alinhamento com o time para falar, olha, isso aqui não é corrida de 100 metros, isso é maratona, né? Compara banana com banana, laranja com laranja. Nem todo retorno significa que não tem risco, ou que os riscos são equivalentes. Enfim, é tentar ser bastante transparente e faz uma análise. Ele acabou de falar, assim, não tem, mas e aqui você não está performando igual a Selic? Não, mas faz uma curva longa, compara meta atuarial ou índice de referência, né, para os planos CDs, como é que isso está funcionando e como é que está a entrega da fundação. Mas é um desafio, aí é viés comportamental, as pessoas têm ansiedades diferentes, então tem que ter paciência e tentar ser o mais simples na comunicação e transparente para poder ajudar. Eu queria aproveitar essa sua deixa e fazer mais um convite para todo mundo aqui que está ouvindo. Cara, vai no canal do YouTube da sua fundação, que com certeza tem material lá. Se não tá no YouTube, tá no Instagram, tem material lá. Se não tá no Instagram, tá em outra rede, Facebook, LinkedIn. Hoje, assim, com esse mundo digital, essa é uma vantagem. Em algum lugar, a sua fundação ela vai estar comunicando sobre o resultado dos investimentos. Vai lá, acompanha, que isso vai aproximar e vai tirar um pouco dessa insegurança e até da ansiedade, né? De saber. As redes sociais têm uma vantagem, que é a linguagem. Vai falar na linguagem daquela rede. Então, você vai dar uma desmistificada, que é o que a gente está tentando fazer aqui hoje. Estamos aí quase chegando no final. Quase, né? Tem mais 2 perguntas que eu tenho para fazer para vocês. E eu quero apimentar um pouco o papo agora com um tema muito questionado entre as entidades fechadas aí de previdência complementar e também pelos participantes. Nós vamos falar sobre perfil de investimento. Esse assunto, ele sempre gera muita dúvida, né? Então, eu gostaria de começar contigo, Rol, que você explicasse aqui para quem está acompanhando o que são os perfis de investimento e se é positivo ou não, né, os fundos de pensão, entidades fechadas de previdência complementar, ofertarem essas possibilidades aos participantes. Então, Kalel, de fato não é comum, nem todos os planos têm. No Sebrae Previdência a gente tem perfil de investimentos e, obviamente, eu vou defender aqui que é uma estratégia super adequada. E por que isso? Até voltando no que a gente falou anteriormente, a gente tem pessoas que têm comportamentos em relação aos investimentos, às suas crenças, que são diversas, né? Então, assim, a melhor maneira, eu acho, de tratar isso, tem a informação, mas a melhor maneira é tentar oferecer um produto que seja mais aderente a essas crenças de cada um. Então, assim, tem pessoas que, de fato, são muito ansiosas, é uma característica, e, eventualmente, se ela percebe que lá, sua aposentadoria, por alguma razão de mercado, alguma situação específica, ela, né, se você investir no fundo de ação, vai ter mês lá que vai render negativo, né? Se você tiver uma carteira que carrega um pouco mais de risco, isso vai acontecer. Então, assim, a gente monta essas estratégias pensando em risco. Não as pessoas confundem perfil com retorno, e você não pode pensar assim. Você tem que pensar perfil com ótica de risco. O que eu quero dizer? Porque, vamos dizer assim, eu vou para arrojado porque todo mundo diz que para ganhar mais tem que correr mais risco. Sim, mas depende do mercado te dar as condições também. Não adianta, não dá para fazer mágica. Se
Se é um momento que o mercado está fugindo de risco e está todo mundo vendendo os ativos de risco, vai performar ruim, então não tem mágica. Depende do perfil do próprio participante, né? Não adianta então, assim, ele você ser tem que olhar, arrojado se ele não for, né? A lógica é, o participante tem que entender o seguinte, olha, oscilar a minha cota ali, ficar um mês dá 2%, 3%, no outro mês dá 0,50%, no outro mês dá negativo. Isso te incomoda? Então, não vá para o perfil que é mais arriscado, porque ele vai procurar ativos que possuem isso que eu ia comentar. essa característica. Eu sou zero arrojado, gente, zero arrojado, e eu sou ansioso. Então, pensa um perfil ali mais arrojado, eu ia surtar, não é o meu perfil. Então... E eu vou te dar, isso eu quero tangibilizar com um exemplo bem legal, que é o seguinte. Então, a gente tem o perfil conservador, que qual é a lógica do nosso perfil conservador lá? É, de fato, evitar ao máximo a volatilidade. Então, o foco é esse. Eu tenho uma meta de retorno, mas eu não divulgo isso. Eu falo assim, ó, aqui é um retorno consistente, ganhos reais e tal, com a menor volatilidade possível. Só que se a bolsa subir exageradamente, você não vai ganhar dinheiro. Sim, você não vai acompanhar aquilo, mas você vai estar. Então, a gente vai escolher ativos que tendem a oscilar menos. A preocupação é essa. Não necessariamente todo mundo pensa, renda fixa é garantido que vai oscilar menos. Não é verdade, né? Tem vários exemplos aqui, que a renda fixa, dependendo do produto também, ela te garante um ganho lá no final. Mas ela, no meio do caminho, ela pode oscilar bastante. Então, a gente vai procurar ativos que oscilam menos. Então, tem várias estratégias para fazer isso, acho que é no foco. Então, assim, e não adianta... E por que eu falo que não associar a retorno? Porque eu já vi, em algum momento, e aí eu vou dar um compartilhamento aqui de situações, já trabalho em fundação há muito tempo, enfim, algumas situações de participantes, quando os ativos, né, de menos risco, que são geralmente indexados a Selic e tal, estão rendendo menos porque a política monetária é mais expansionista, tal, você diminuir a taxa de juros e tal. E a gente teve um momento que o CDI, né, a Selic estava 2,75, aí as pessoas falavam assim, e a bolsa estava subindo, porque quando baixa os juros a bolsa sobe, aí as pessoas, não, tem que pôr bolsa no conservador. Eu falei, não, nem pensar, porque eu não estou atrás de retorno, é isso que as pessoas têm que entender. Estou atrás de, se o seu perfil baixa, você tem pouca tolerância à incerteza, você vai para um perfil conservador. Então, você não pode misturar porque o investimento, porque a bolsa está indo bem. Não, porque isso pode passar, e como passa, né? Então, assim, você tem que estar o foco no risco. Então, eu acho essencial porque é a forma de você atender a esse participante, que não adianta, por mais que você seja transparente, explique, divulgue, fale o que está acontecendo, é a característica dele, ele não se dá bem com oscilação, né? Incerteza para ele não vai dormir, ele vai se sentir mal. Então, assim, eu acho que o perfil de risco agrega, e a minha defesa é essa, eu acho que a gente tem que fazer do que ter uma carteira única, um produto só para oferecer para diversos perfis, né, de participantes também, né? Uma lição de casa que a gente está fazendo aqui, estamos estudando bastante, a gente entende todos esses pontos, a gente também entende que, dados comportamentos humanos, né, a gente percebe e acompanha que muitos participantes ficam tentando trocar perfil o tempo inteiro, e é isso aí, tem uma chance de comprometer demais o resultado ao longo do tempo. Sim. Mas é um ponto importante, quanto mais você puder atender o cliente nas necessidades dele, melhor o seu trabalho, né, como provedor de serviço. E aqui, como fundos de pensão, como entidades fechadas, nós temos 3 cenários diferentes. Sebrae Previdência, que tem o perfil já há muitos anos, né, desde 2013, eu acho, foi a implementação dos perfis. Vocês estão estudando para fazer a implementação. FUNCEF e a FUNPRESP já acabou de implementar. Em junho, julho, foi ali a implementação, perfil para escolha. Então, são 3 épocas muito interessantes. Mas o que eu gostaria de destacar sobre esse ponto especificamente para o participante além de confiar, que a gente já falou muito sobre isso aqui, estuda. Exatamente. Entenda qual é o conceito, o estudo. Educação financeira. Educação financeira. Então, qual foi o estudo que o seu fundo de pensão fez para implementar, e quais são os tipos de perfis? Exatamente. Confia que tem um time especialista. E outra, confia, você tem que se entender enquanto pessoa, seu apetite a risco, até onde você pode ir, quantos anos você tem. Porque o tempo conta. Então, assim, tem tantas variáveis. Estuda, eu queria só complementar uma coisa que eu acho essencial, que a gente não falou. Que as pessoas entendem risco talvez de uma forma diferente que quem é do mercado entende. Boa. Fala o seguinte, arrojado é risco. Ele acha que ele vai perder o dinheiro dele. E não é isso. Na verdade,
mesmo na carteira arrojada... É regulado, moderado, falamos sobre. Não, a gente vai escolher ativos que tem um fluxo de caixa ali, que tem um lastro por trás, tem um respaldo, ele tem uma razão de estar ali. O que é risco para a gente, que é diferente do que as pessoas imaginam, é a oscilação de preços. Então, assim, tem ativos de bolsa tal, que eles são mais sensíveis aos fatos macroeconômicos. Então, o preço, sai uma declaração do ministro, aí a bolsa cai 2%. Aí, no outro dia, ele fala outra coisa, a bolsa sobe 5%. Então, é esse tipo de risco. Então, assim, não é o risco de perder o dinheiro, não é isso. Não tem necessariamente relação. Pode acontecer, eventualmente você vai correr um pouco mais disso, pode ter, mas a diversificação ali é tão trabalhada, tão grande, você não vai perder o seu patrimônio, né? Então, o que tem quando a gente fala de risco, é oscilação de cota, né? Só para deixar bem claro. Show de bola. Vamos então para o fechamento? Vamos lá. Vamos para a última pergunta, né? Por fim, a gente já falou muito disso aqui, mas vamos lá. Vocês acreditam que uma educação financeira e previdenciária promovida, né, pelas nossas fundações é essencial para incentivar as contribuições dos participantes na fase de acumulação? Pô, não tenha dúvida, cara. A gente tem experimentado isso aqui na FUNCEF bastante. De novo, né? Acho que aqui educação financeira, educação previdenciária, viver o dia a dia da fundação, né? Ela acaba virando o dia a dia dos nossos participantes assistidos, né? Porque aí passa a ser a renda, a fonte de sustento além da INSS, então ele passa a viver o dia a dia, mas na fase da acumulação, enquanto o participante está ativo, de novo, acho que a percepção para quem não faz a lição de casa adequadamente, né, de estudar a importância de você formar o seu patrimônio para ter renda no futuro, ela acaba trazendo um risco, já porque a gente estava falando de risco, muito grande, porque a frustração que você pode ter na expectativa que você tinha de renda para mudança, sem você se preparar, abrindo mão, como você citou o caso da tua colega, eventualmente de fazer um aporte, aumentar ou diminuir a sua contribuição em limites de paridade, né? Por exemplo, no nosso caso, na Caixa, existe paridade entre participante e patrocinador, é fundamental. Porque assim, se você tem transparência, né, de quem está cuidando do seu patrimônio, se você se prepara, se você escuta, se ouve, se discute, se participa, aquilo vira um ciclo virtuoso, né? É completamente diferente de você estar ali na fase de acumulação, esperando, deixa a vida me levar, né? Tá lá, estou um pouco preocupado, aquilo é uma opcionalidade para mim, não vou analisar muito o que está acontecendo, como é que está sendo feito. Lá na frente, o desafio pode vir grande, a sua frustração de receita maior ainda, aquilo gera problemas gigantescos. Então, a gente está num trabalho muito grande, de novo, né? A Fundação já vem há algum tempo fazendo um trabalho de conversar com os participantes assistidos, mas tem intensificado muito o trabalho de educação previdenciária, financeira, para os nossos participantes ativos. Acho que isso muda completamente o jogo, é um desafio para a gente, para os dirigentes, né? O time também não é grande, tem que tomar um cuidado, porque isso tudo é despesa e tal, mas a gente está procurando, usando lives da patrocinadora, uma aproximação. A gente tem que agradecer muito o apoio que a gente tem tido do nosso patrocinador nesse ciclo que a gente está tendo aqui, tem sido super parceiro da gente, então a gente tem usado as estruturas, mas esse desafio ele é parte do nosso trabalho, mas é fundamental que seja um desafio que o participante enxergue nele, para poder analisar se ele tem, qual o perfil de investimento dele, qual o perfil de risco, para ele segurar menos a ansiedade dele na hora. Esse trabalho, esse processo, para mim é fundamental. Show. Eu queria só complementar também, que eu vejo também essa questão da comunicação. Quanto mais a gente conseguir fazer eventos como esse, preparar material, os materiais mensais, divulgar as carteiras, as pessoas vão ter mais condição de entender o que é esse processo de investimentos, né? E aí, eventualmente, quando... eu vou dar uma mudança aqui de foco, assim, por exemplo, quando a gente falou tanto de risco, e quando o participante vê lá
sei lá, alguma situação aconteceu de mercado agora, teve tarifaço do Trump. Aí você tem lá uma carteira de investimentos que tinha uma parcela, né, alocado lá, exportação, sei lá, carne, você tinha Vale, você tinha algumas empresas de exportação. Quando saiu o tarifaço, aquilo lá, a empresa é robusta, está ali há 30 anos, faz aquilo, o produto dela é substituível, ela tem competitividade e tal. A empresa não vai acabar, mas naquele momento que saiu o tarifaço, o preço da ação caiu 10%. Se você tem condição de entender isso, e aí isso se reflete na cota, você fala assim, pô, é momento de aumentar a minha participação. Se você, ao invés de você ver o risco e falar assim, pô, tô ali, diminuiu, né, o meu saldo, você está falando, pô, caiu, mas, pô, o que eles estão fazendo? Não, eles estão comprando, sei lá, Vale, estão comprando JBS, enfim, estão comprando empresas que estão ali, que estão produzindo, mas que por uma notícia que vai afetar no curto prazo, que as empresas vão se realocar também, você vai poder comprar mais daquelas ações que é um fluxo de dividendo perpétuo. Então, assim, você vai comprar mais, quer dizer, você está fazendo mais barato, você está comprando mais, como se você estivesse comprando, você está vendo um desconto, né, uma oportunidade. Então, a partir das pessoas, se a gente comunicar mais, a percepção também de uma variação de cota e tal, começa a ser diferente, né? Você fala assim, pô, oportunidade de eu aumentar minha contribuição agora e aproveitar para formar mais renda lá na frente, né? E quem está no mercado só pensa assim. Eu adoro, quando dá estresse eu falo, opa, agora eu vou sair comprando. Então é uma outra forma de ver, né? E a comunicação ajuda isso, né? Show, legal. Senhores, em nome da Comissão Centro-Norte de Estratégia de Criação de Valor, eu quero agradecer, porque sabemos que trazer 2 diretores para falar, gente, vamos combinar que achar a agenda é difícil. Então, eu queria agradecer, muito obrigado. Eu espero que tenhamos outras oportunidades para falar sobre isso, porque nós fizemos aqui pode ser que é o resumo do resumo? É o resumo do resumo do resumo do resumo, né? Então, assim, tem muita coisa ainda para conversar. Acredito que teremos outras oportunidades. E para você que nos acompanha, mantenha o futuro em foco. O episódio de hoje foi roteirizado pela Elaine Carlos, da FUNCEF, e moderado por mim, Kalel Alves, da FUNPRESP-JUDE. A decupagem foi feita por Priscila Braga, da Serpros, e este podcast é uma produção da Comissão Temática de Estratégias e Criação de Valor Centro-Norte da ABRAP, composta por representantes das seguintes entidades: BB Previdência, Ceres, Centros, Síbrios, EQTPrev, FUNCEF, Fundiágua, FUNPRESP-ESE, FUNPRESP-JUDE, Neos Previdência, Postales, Polprev, Previdência BRB, Previnorte, Previsan, Sebrae Previdência, Serpros e Sistel. Obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.